Que era. Sua amada está em festa, saravá. Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. Tem de espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Bem, sou manhã, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 174. O Jurema, estrela matutina que clareia. O Jurema, estrela clareou todos os caboclos. Estrela clareou. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 174. Antes de passar para a pergunta dos irmãos, queria mandar um abraço para o meu irmão Bruno Stanque, do programa Visão Umbandista, lá da Rádio Sensorial FM, www.sensorialfm.com.br. O Bruno está com, um programa todas as quintas-feiras, às 20 horas. Ele está com esse programa, tem umas palavras maravilhosas, a sua visão umbandista é maravilhosa. O Bruno é meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Tá aí, meu irmão? Espero que você tenha muitos programas e que cada programa seu enriqueça a nossa religião e enriqueça cada vez mais a nossa Umbanda. Um abraço, Bruno! E por falar em recados, entra lá no nosso site www.psuead.com.br, curso de desobsessão com o Pai Enéas Cardoso, meu irmão lá de Americana. Pai Enéas, um grande abraço, meu irmão! Agora vamos à pergunta dos irmãos. O que é o arquétipo? Tá? Eu sempre falo em alguns vídeos sobre arquétipo. E o irmão ele me perguntou o que é o arquétipo? Tá, o que significa arquétipo na Umbanda? O que seria essa nomenclatura dentro do terreiro? Dentro de cada terreiro e dentro do terreiro. Bom, dentro de cada terreiro, cada doutrina tem o seu próprio arquétipo da sua doutrina. O arquétipo o que seria? O símbolo, né? Na nossa doutrina, na nossa raiz, nós temos a nossa fita verde. Todo mundo que usa uma fita verde, usa lá o macacão e o avental, já fala, esse pessoal é da tenda Santa Rita, que é a tenda matriz, a nossa tenda é a tenda matriz, que de lá originaram-se diversas tendas, inclusive a minha. Foi de lá que eu saí da minha mãe de santo. Não saí, né? Tô lá ativo até hoje, graças a Deus, e pretendo ficar muito tempo. Por que eu falo isso? O próprio pai de santo também ele tem que ter um arquétipo. O pai de santo, sim, ele tem que buscar o arquétipo. O arquétipo de quem? A raiz, a referência dos seus pais espirituais. Porque para ser um bom pai, você tem que ter sido um bom filho. Para ser uma boa mãe, você tem que ter sido uma boa filha. E caminhar sempre com a verdade e com a ética. Santo, na realidade, ninguém é. Porque se fosse santo, estaríamos no altar sendo cultuados. Mas devemos sempre caminhar com a verdade. Voltando ao assunto arquétipo, a Umbanda se serve de arquétipos. O arquétipo do preto velho, o arquétipo do índio brasileiro, se serve do arquétipo do soldado, que seria Ogum, do marinheiro, do marujo, e assim por diante em todas as outras linhas. Herê, que é a criança, e assim por diante. Vamos nos firmar no arquétipo do baiano, do boiadeiro, do caboclo e do preto velho. O caboclo ele tem um arquétipo do índio brasileiro. Mas nem toda entidade que se manifesta como caboclo foi realmente um índio brasileiro. No entanto, eles assumem a forma fluídica, através das formas plasmadas, de um índio brasileiro. Então, o clarividente vai enxergar um índio brasileiro. O vidente vai enxergar um índio brasileiro. Mas por detrás dessa roupa fluídica, dessa forma plasmada, podemos ter um monge budista, um monge tibetano, podemos ter um europeu, um índio japonês, um índio americano. Podemos ter um espírito de alto grau de evolução, que se manifesta na Umbanda como caboclo, que tem o arquétipo do índio brasileiro. O preto velho é a mesma coisa, é o negro escravo.
O negro escravo, o negro que sofreu na senzala, que foi retirado de uma terra, trazido para cá, foi imposto a ele uma nova religião, imposto uma nova doutrina. No entanto, diversos deles nunca sucumbiu, nunca se revoltou com os orixás. Pelo contrário, sempre pregaram a paz. Não, vamos trabalhar para o Senhor Branco, algum motivo tem por nós estarmos aqui. Vamos trabalhar, e sempre promovendo a paz e cultuando os orixás em silêncio e em paz. Nunca arrumando discórdia, criando intrigas, arrumando a guerra, sempre trabalhando pela paz. E, por causa dessa sabedoria de viver pela paz, contribuindo para a paz, eles receberam da Umbanda o arquétipo do Preto Velho, trazendo a sabedoria e a paciência. Quem já se consultou com o Preto Velho sabe do que eu estou falando, a sabedoria dele e a paciência do Preto Velho. Eu já levei diversos puxões de orelhas de Preto Velho, viu? Já levei. Voltando ao caboclo, por que tem aquele arquétipo do índio brasileiro? Porque o índio brasileiro também sofreu a intolerância religiosa. Veio o europeu aqui e falou: chega, vocês são pagãos, vocês estão cultuando tudo errado, vocês têm que cultuar Jesus Cristo, fincou uma cruz de madeira lá e vamos converter todo mundo. E o índio, não entendendo isso, muitos deles foram assassinados, foram mortos, por não negarem a sua fé. Falei: não, eu creio em Tupã, eu creio nas forças da natureza, eu creio em Yara. E aí os europeus se revoltaram e acabou matando muitos índios e convertendo à força esses índios. Então, e eles também, por não negarem a sua fé, por conviverem em harmonia, basta você pensar nos índios brasileiros, eles caminhavam nus entre eles, não despertavam a libido entre eles, caminhavam nus, havia um respeito mútuo entre eles e um respeito com a natureza. E por esse respeito com a natureza, eles viviam na região, ali onde eles estavam, consumiam a natureza ali, consumiam a caça, a pesca, os vegetais, consumiam até o momento onde que eles sabiam que poderia se regenerar. Dali eles mudavam para uma outra região e aquela região ficava livre para se regenerar, para as plantas voltarem a crescer, para a caça voltar a ser abundante naquela região, para a pesca voltar a ser abundante naquela região. O homem branco não faz isso. Ele entra numa mata, corta tudo, tira tudo. Vai numa pesca lá, joga a rede lá, tira todos os peixes, acaba com os peixes. Caça, então, ele mata por diversão. Os índios não, os índios caçavam para comer, caçavam para se alimentar. Então, por essa sabedoria e esse respeito com a natureza e o respeito com a sua crença, a Umbanda se serviu desse arquétipo do índio brasileiro para montar o grau caboclo. E esse grau caboclo é um dos altos graus de evolução. Então pode vir também um monge tibetano, um monge japonês, pode vir um europeu, americano, se manifestar na Umbanda como caboclo, mas vai usar a forma fluídica, a forma plasmada de um índio brasileiro. Os baianos, que a gente fala, os baianos são alegres, pode vir espíritos de todas as partes do mundo que se manifestarão como baianos e falarão do modo peculiar oxente. E o que é o arquétipo do boiadeiro? Do baiano. São aqueles babalaôs antigos que promoviam a paz, promoviam a esperança. Um exemplo que eu sempre falo, não sei se vocês assistiram, quem não assistiu, eu recomendo que assista, o filme Besouro. O pai de santo do Besouro é um exemplo de um baiano que se manifesta na Umbanda hoje. Ele promovia a paz, brincava quando tinha que brincar, jogava capoeira, rezava, mas promovia a paz entre todos eles e o respeito. Então, por essa sabedoria, os negros escravos mais antigos, receberam o grau do Preto Velho. Os negros que foram libertados e continuaram promovendo a paz, receberam o arquétipo do baiano. Foi aonde que
Mas por que a Bahia? Por que não o paulista? Por que não o mineiro? Porque foi na Bahia onde que desembarcou os primeiros escravos, e ali se tornou o berço da nação do candomblé, e ali surgiu para diversos estados do Brasil, ali distribuiu os escravos, aí um pouquinho de história aí agora, né? Distribuiu os escravos e se expandiu por todo o Brasil o culto de nação. Tá? E tá aí, né? Os arquétipos são isso. O arquétipo de cada entidade é isso. Não significa que ela foi em terra, que ela foi encarnada, mas ela assumiu esse arquétipo por um motivo. Em todas as nossas linhas de trabalho nós temos isso. Tanto o caboclo, o preto velho, o herê é o arquétipo da criança, aquela criança que traz a pureza, a alegria, são seres encantados da natureza. E também eu acredito sim que possa vir espíritos que se identificam nesse grau puro que a criança se manifesta na forma fluídica de uma criança. Tá? São espíritos de altos graus de evolução. E do boiadeiro é aquele homem que caminhava pelo sertão respeitando a natureza. O baiano é aqui, né? O boiadeiro mais para o sertão, mais para o meio do país. E por que boiadeiro? Porque o boiadeiro, o peão de boiadeiro, ele precisa ter força, precisa ter força de vontade para conduzir toda a sua boiada. E a boiada, quem que seria nesse caso? Seria nós, os médiuns de Umbanda. Ele precisa ter força e rigidez para nos caminhar no caminho de Deus e no caminho da evolução espiritual. E por que boiadeiro? Porque ele vivia no centro do país, ali para o lado de Mato Grosso, onde que, respeitando a natureza, ele conduzia. E o espírito da força, o do peão, a força, a rigidez, foi que ele recebeu esse arquétipo, o peão de boiadeiro. Mas nem todos foram boiadeiros, mas se identificam nessa linha para poder trabalhar na Umbanda. Os marinheiros são aqueles espíritos que viveram pelo mar, para o mar, respeitando acima de tudo o mar, promovendo a paz em todos os cantos do mundo. Por isso que tem o arquétipo dos marinheiros, que receberam na Umbanda o grau do marinheiro. E aí tem diversos espíritos que nós podemos citar, mas o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas, ele falou, né, que numa outra vida ele foi um padre, e nessa ele recebeu a bênção de nascer como índio brasileiro, que ele desencarnou e depois fundou, através do médium Zélio Fernandinho de Moraes, a Sagrada Umbanda. Tá aí, me fundamenta 174, o que é arquétipo. Abraço!